A tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs, e onde esse vídeo chegar. Primeiramente, peço a todos que antes de prosseguir com esse estudo, orem em espírito, em silêncio, em seu pensamento ao Eterno Yahweh, para que o Pai dê o entendimento espiritual e que esteja com a sua Bíblia em mãos para que possa acompanhar. Amados, renove o seu entendimento. E esse estudo é com o nosso irmão Caleb. E que todos tenham um ótimo estudo. Assim seja. Mas, rapidamente aqui eu quero responder a um comentário que faz tempo que me falaram sobre isso. Pediram para que eu falasse sobre Hebreus 2,14, onde diz que o diabo foi aniquilado na cruz. E aqui na mensagem 127 tem uma irmã aqui que ela perguntou, né? Ela colocou, o diabo não foi aniquilado na cruz, né? Depois de ela ouvir essa mensagem, onde fala sobre o diabo, né? Que é Romanos 8, inclusive deixa eu até colocar aqui, Romanos 8, porque ela ouviu a mensagem, acredito que ouviu, mas não se atentou para o que foi dito. Ou seja, a água que foi jogada nessa mensagem aqui não respingou na outra dúvida que ela tem. A dúvida continuou, então não foi o suficiente essa mensagem de Romanos 8 para limpar toda a sujeira que estava no entendimento dessa irmã. Então eu espero que com essa mensagem, essa água agora possa vir com mais força, né, que ela possa vir muito mais pura para poder limpar toda a sujeira. Porque a pergunta dela foi justamente essa: mas o diabo não foi aniquilado na cruz, né? Ou seja, esse é o perigo desse livro Bíblia. Porque você lê uma coisa e daqui a pouco do outro lado parece que diz outra, e se você não tiver uma mente capaz de assimilar os contextos, você vai ficar sempre preso na mão de pessoas que vão utilizar essas passagens isoladas e nunca vai compreender a verdade, nunca vai sair desse labirinto. O interessante é o seguinte: Hebreus 2,14 fala no verso 14 que o diabo foi aniquilado, aquele que tinha o império da morte. Isto é, o diabo, que fala que ele foi aniquilado, que ele foi vencido na cruz. Só que o interessante é que em Romanos 8, Paulo ele dá a resposta claríssima quanto o que é ser aniquilado na cruz. O que é ser aniquilado na cruz? É todo aquele que vive em espírito, ele aniquila o diabo. O diabo, ele é a nossa carne, ele é o desejo de fazer o mal. Paulo fala no livro de Gálatas 5 que a nossa luta é contra a carne, né? Esse é o nosso diabo, nosso inimigo, que quer fazer o mal e o espírito quer fazer o bem, e a gente fica lutando contra a carne e o espírito o tempo todo. A gente quer amar, a carne vem e incentiva a gente a odiar. A gente quer ter paz, a carne vem e quer trazer a gente ira, quer trazer raiva, né? Então, a nossa luta é contra a carne. Então, em Romanos 8 fica nitidamente que não há condenação para os que estão em Cristo. Eu falei sobre isso na mensagem 127. Para aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito do Pai, que estão praticando as obras do Espírito. Aquelas que é dita pela fé no ouvido daquele que crê, e essa pessoa vive então segundo o Espírito. Quando você anda segundo o Espírito e não anda segundo a carne, então aí sim o diabo é aniquilado na cruz. Em Hebreus 2, a resposta fica clara quando você lê do verso 1 até o 14. Não dá para ler só o verso 1, o verso 14. Porque se você ler só o verso 14, ele foi vencido na cruz. Então ele foi vencido. E esse povo todo aí que estão sofrendo? Esse povo todo aí que estão entregues a bebidas, que estão entregues à prostituição, que estão entregues à fofoca, à ambição, à cobiça, esse povo então não tem diabo nenhum? Esse desejo carnal de fazer o mal que eles têm não é o diabo? O diabo não é isso? Ou você acha que o diabo está fora de nós? O problema é que as pessoas pensam que o diabo está fora, né? Por isso que as pessoas culpam sempre ele, né? Não, temos que começar a reconhecer que a nossa carne é o nosso maior inimigo. Quando assim o fazemos, conseguimos então cumprir Romanos 8.
Aí sim não há condenação. Porque quando você é dominado pela carne, existe condenação, porque a própria lei vai te condenar. Mas quando você é guiado pelo Espírito, aí a lei não tem como te condenar. Quando você é guiado pelo Espírito, significa que você está vencendo a sua carne, né? Verso 1, portanto, convém-nos atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aqui em Hebreus 2, Paulo está deixando claro aquela passagem de Gálatas que ele fala que se vier, né, um anjo descendo do céu e vos anunciar outro evangelho do qual eu vos tenho anunciado, não creiam. É uma pena que hoje muitas pessoas utilizam essa parte isolada de Paulo para testificar que o que ela está anunciando é verdadeiro, mas não. O que é verdadeiro é como Paulo disse, o que eu vos tenho anunciado, o que ele tinha anunciado até aquele momento era o evangelho mais puro possível. Era as boas novas, de forma clara, de forma nítida para as pessoas. Só que tudo isso foi com o tempo se fermentando, e hoje nós vemos aí a humanidade toda tendo guias novamente, a humanidade precisando de lugares para buscar o Pai, a humanidade praticando rituais para buscar um Pai que é Espírito, a humanidade voltando a subir para os montes para buscá-lo, indo para templos para buscá-lo, como ele diz para a mulher samaritana que isso não seria mais possível e nem necessário, porque o Pai buscaria os que o adorassem em espírito, ou seja, no quarto, de forma íntima, como o Messias deixou claro em Mateus 6. Mas as pessoas hoje estão apostatando, estão se desviando da verdade que foi trazida pelo Messias, a mulher samaritana, foi se desviando das mensagens que Paulo anunciava, foi se desviando da verdade que os profetas sempre falaram. E aí o povo se desviar da fé não é deixar de ir para um templo, é justamente deixar de ouvir a voz do Espírito para ouvir a voz dos homens, que se colocam como guias das pessoas, mesmo que utilizando um mapa que é a Escritura, né? Porque o falso, para enganar, ele tem que ser próximo do verdadeiro, senão ele não consegue enganar. Então utiliza-se o mapa que é a Escritura para tentar levar o povo ao Pai, só que no meio desse mapa muda-se o percurso e as pessoas muitas das vezes se perdem feio através de versos isolados, através de contextos totalmente distorcidos, né? E aí as pessoas ficam presas na mão daqueles que querem se beneficiar e geralmente tem dinheiro envolvido. Pode ficar de olhos bem abertos, porque geralmente quando tem dinheiro envolvido, dificilmente a verdade é pura, né? Por isso que o Messias falou que o que recebeste de graça, dai de graça, porque se começar a cobrar, vai ter segundo os interesses e a verdade pode se perder. Então ele fala aqui, para não se desviar da verdade, que era para eles se atentarem com diligência, né? Prestarem muita atenção para não fugir dessas verdades. Aí ele fala no verso 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu sua justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, né? A qual, começando a ser anunciada pelo Salvador, no caso, foi-nos depois confirmada pelas pessoas que ouviram esta mensagem. Então, se a palavra que foi anunciada pelos anjos permaneceu firme, né, por homens que o Pai levantou para falar a sua verdade lá na velha aliança, imagine o Filho vindo e falando. Quão mais poderoso é isso, né? Verso 4. Testificando também Deus com eles, de que eles estavam ouvindo a verdade através de sinais, de milagres, maravilhas, dons do Espírito distribuídos, cada um segundo a sua vontade. Maravilhoso isso. Verso 5, porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, ou seja, todos os homens que vieram utilizados pelo Pai, que receberam seus talentos, né, quando eu falei da parábola dos talentos aqui no canal, é justamente sobre isso. Esses talentos é a riqueza do Pai, o conhecimento que o Pai deu para esses homens, se tornaram anjos perto das outras pessoas que não tinham a verdade. O mundo futuro não foi sujeito a eles, né? Mas em certo lugar, verso 6, Paulo fala, alguém disse, é engraçado que eles não citam aonde está escrito, né? Mas certo lugar, é para aqueles que conhecem de verdade, que tem o azeite na botija, que tem o talento, que tinham conhecimento, sabiam do que ele estava falando, né? Então ele dizia, em certo lugar, por quê? Não existia capítulos e versículos também, né? Nos pergaminhos, né? Quando ele fala em certo lugar testificou alguém, não existiam capítulos e versículos. Hoje existe, por isso que a manipulação é maior, né?
E quando ele fala em certo lugar, a pessoa lembra no contexto que se estava dizendo e não fica com versos isolados na mente. Quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Ou seja, o Pai colocou o ser humano para cuidar das suas coisas, né? Vemos, porém, coroado de glória e honra o Messias, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele a quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. É um texto interessantíssimo, porque quando ele vem aqui no verso 14 e ele fala que o império da morte foi aniquilado, é justamente o que fala em Romanos 8, porque as pessoas, por intermédio desta mensagem que foi anunciada, passariam a viver no Espírito, e com isso o diabo não teria mais poder sobre suas vidas. Então todo aquele que passa a viver em Espírito, eu falei tudo isso para chegar nesse final, todo aquele que decide viver em Espírito, sendo guiado pelo Espírito do Pai, pela fé se salvando, não por obras, o justo vivendo de verdade pela fé, ouvindo a voz do Pai. O justo viver de fé não é você dar tudo na igreja e agora ficar sem nada e o Pai vai fazer cair dinheiro do céu para você viver. Não, o justo viver pela fé é justamente você ser guiado pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa vive dessa forma, pode ter certeza que não há lei para ela. Ela não pratica a lei por medo da morte, não. Ela pratica o amor ao próximo, ela pratica o que o Espírito Santo dita no seu ouvido, porque ela sabe que o mal não a segurará mais em seu túmulo, a carne não terá poder mais sobre ela, porque ela, quando passa a viver em espírito, o Espírito domina, e aí ela passa a ser vitoriosa, e naquele grande dia recebe um corpo glorificado para estar junto com o Altíssimo. Por quê? Porque enquanto nesse corpo viveu, ressuscitou para a vida eterna, praticou obras no reino do Pai, e quando chegar aquele grande dia, será ressuscitada neste corpo terreno para viver junto com o Altíssimo, porque participou da primeira ressurreição, que é a ressurreição que acontece enquanto estamos neste corpo. Quem ainda morre nesse corpo e não participa da primeira ressurreição naquele grande dia, infelizmente não ressuscitará para a vida eterna. Mas aqueles que nesse corpo praticam o que é correto, ouvem a voz do Espírito, não há mal que a persiga, que a vença, porque ela domina a sua carne por intermédio do poder que só o Espírito Santo tem. Que o Altíssimo fale no seu entendimento, e eu espero ter respondido aí a essa irmã que colocou, mas o diabo não foi vencido na cruz, não foi aniquilado? Sim, para aqueles que estão em Cristo, conforme em Romanos 8 está inscrito. Mas aqueles que ainda continuam na carne, com suas avarezas, com suas ambições, com suas invejas, com suas fofocas, para esses o mal ainda a domina, a carne ainda a domina, o seu espírito está morto, está sufocado. Mas quando o seu espírito ressuscita, quando ele ouve a voz do Mestre, e essa pessoa passa a viver pela fé, então aí sim o mal é vencido. Na cruz tudo se iniciou. Foi lá que o Espírito Santo do Pai teve a oportunidade de ser derramado novamente sobre a humanidade, como foi no início, né, da humanidade. Durante muito tempo a carne dominou, o Pai deu leis para que a carne não conseguisse destruir a humanidade, né? Essas leis serviam como aios, serviam como cadeiras de rodas, como bengalas para que o povo não se matassem. Mas quando chega a sublimidade, a verdade, quando chega a luz do mundo, aquele que diz eu sou o caminho, que nos leva de volta ao Pai, aquele que ouve sua voz, pratica sua vontade, a carne, o diabo vai perdendo o seu poder, e a partir do momento em que ela nasce do Espírito, o mal é vencido. Um forte abraço a todos e até a próxima. O reino do Pai, ele está o tempo todo querendo e esperando de nós que nós possamos mudar as nossas atitudes. Por isso que chama-se se converter dos seus maus caminhos. E tem um detalhe que muitas pessoas elas não prestam atenção. Quando uma pessoa está fazendo bem,
quando uma pessoa ela reconhece os seus erros, essa pessoa não reconheceu o erro dela por conta própria e nem mudou os seus caminhos por conta própria. Quando uma pessoa se converte dos seus maus caminhos, que é muito contrário de se converter a uma religião, porque hoje as pessoas usam, eu me converti, agora virei evangélico, aí a pessoa acha que isso é o que tem que ser feito. Não, o se converter é dos maus caminhos. Na Escritura não tem uma parte que fala que a pessoa tem que se converter a uma religião. Diz que ela tem que se converter dos seus maus caminhos. Quando a pessoa se converte, ou seja, ela muda as suas atitudes, ela deixa de falar mal dos outros, ela deixa de ser egoísta, ela deixa de ser hipócrita, ela deixa de ser avarenta. Quando a pessoa muda e ela deixa de comer os frutos da carne e começa a comer os frutos do Espírito, aí nesse momento representa a pessoa começando a vestir o escudo da fé. É nesse momento que a pessoa começa a ser guiada pelo Espírito Santo, porque ela não consegue fazer o bem. Esse é um grande detalhe que muitas pessoas elas não percebem. Ninguém consegue fazer o bem se não for por intermédio do Espírito Santo. Tem gente que fala que a pessoa está tentando se salvar. Não. Se ela começou a fazer o bem, é porque a salvação chegou na casa dela, porque ninguém consegue fazer o bem se não for o Espírito Santo. Aí você fala, por que a pessoa faz o bem e daqui a pouco faz o mal? Ora, decisões. Ora a pessoa apresenta o fruto da carne, ora do Espírito. O importante é que a cada dia ela vai abandonando os da carne e vai se alimentando mais do Espírito, porque o tempo todo ela tem a oportunidade de fazer tanto o bem quanto o mal. Só que conforme ela vai fazendo o bem, ela vai se salvando, porque as suas atitudes mudaram, ela muda de rota, ela começa agora a se converter dos seus maus caminhos. E é para isso que o Espírito Santo foi dado. Não foi para pular dentro de um templo, não foi para ficar fazendo mais nada, a não ser convencer as pessoas dos seus maus caminhos, convencer as pessoas dos seus pecados, da justiça, do juízo, e aí a pessoa vai se convertendo sozinha, pelo poder do Espírito Santo, não por intermédio de homem algum. Se a salvação já tivesse vindo de forma natural, e como muitos dizem que Jesus veio e já morreu no madeiro e agora salvou a humanidade, agora basta as pessoas irem para a igreja. Não. As pessoas elas se salvam quando se convertem dos seus maus caminhos. Por isso que chama salvação. A pessoa ela começa agora a ser guiada pelo Espírito Santo, e aí o Espírito Santo a guiando, vai ensinando a ela o caminho. Por isso que em Mateus 23 o Messias fala que quem seria o guia das pessoas não eram mais os mestres, tutores e rabinos, mas sim o Espírito do Pai, né? Aí as pessoas sendo guiadas pelo Espírito do Pai, elas vão automaticamente mudando as suas ações, que significa se convertendo dos seus maus caminhos, e vai se salvando, vai mudando as suas ações, se convertendo, e ela vai se salvando. Aí ele fala que quem crer e for batizado, ou seja, a mensagem foi ensinada, foi falada, aquele que crer e quiser viver isso, ou seja, abandonar mestres, guias, tutores, rabeis, que ele fala em Mateus 23, para ser guiado pelo Espírito Santo, essas pessoas então iriam se salvar perante o Pai, porque iriam mudar suas atitudes, né? Aí ele fala, mas quem não crer vai ser condenado, porque a pessoa vai continuar ainda praticando o erro, e ela vai, em vez de salvação, ela não vai mais se salvar, porque não mudou a sua ação. Só que no verso 17 ele fala, esses sinais, né? Esse ensinamento vai seguir aos que crerem. Quem crer vai continuar fazendo o que é correto. Aí ele fala que em nome dele vão expulsar os demônios, vão falar novas línguas, e essas pessoas colocariam a mão em serpentes, beberiam bebidas mortíferas e não sofreriam dano algum. Ou seja, é a mesma coisa que Paulo fala. Paulo lá fala do escudo da fé. Aqui o Messias está falando o seguinte, que quem crê nas palavras que ele ensinou e praticasse e vivesse, essas pessoas estariam protegidas pelo escudo da fé, ao ponto de as serpentes se esguicharem venenos, as pessoas que têm a maldade, jogarem maldades em cima das pessoas que ele considera e chama como bebida mortífera, mas nada de mal aconteceria na pessoa. É o mesmo que Paulo fala no verso 16, quando ele fala que os dardos inflamados, né, seriam jogados nas pessoas que estavam com o escudo da fé, mas elas não sofreriam dano. Por quê? Porque esse escudo, ou seja, a verdade do Pai, o Espírito Santo que nela habita, não deixaria a pessoa ser contaminada com o engano, né, que está do lado de fora, que as pessoas comeram, beberam da maldade, do vinho da Babilônia, e estão o tempo todo querendo embriagar um ao outro. Como eu já falei, quando você vai numa festa, as pessoas ficam tentando te embriagar o tempo todo, mesmo você falando que não bebe. E assim é no mundo espiritual. O tempo todo as pessoas estão tentando embriagar umas às outras. E eu finalizo com Hebreus 11, ali onde fala de Moisés, onde fala de Abraão. Já falei muito sobre isso, que ali eles são chamados de homens de fé,
Não é porque eram homens que conquistaram coisas nessa terra, muito pelo contrário, no contexto de Hebreus 11 fala que eles preferiram abandonar as coisas dessa terra, aguardando uma terra futura, né? Futura. Então, ali, eles são chamados de homens de fé justamente por isso, porque a verdade do Pai não se perdeu neles. O escudo, que era a verdade do Pai, os protegeu dos enganos, dos dados inflamados daqueles que estavam fermentados pela Babilônia, e por isso foram chamados de homens de fé, que podemos dizer que são aqueles que aplicaram o talento, né, em multiplicar, né, não foram covardes ao ponto de enterrar a verdade do Pai que foi dada. Eles aplicaram em procurar conhecer o Pai, que é o que nós devemos fazer, buscá-lo em espírito, e com isso a sua verdade nunca deixará com que o mal, o engano, né, nos matem. Estaremos protegidos dos dardos inflamados, que ali ele chama de maligno, de diabo, e a gente sempre pensa naquele bicho de chifre, aquele cara com aquele rabão, mas não, esse maligno que ele fala ali são aqueles que são contrários à cruz, né, que são contrários aos ensinamentos que foram entregues à humanidade, que são pessoas que ainda preferem continuar comendo dos frutos da carne, dos frutos da maldade, dos frutos da ambição, da cobiça. Essas pessoas que preferem ainda continuar comendo esses frutos não voltam para o paraíso e também não querem que o restante da humanidade volte. E aqueles que estão voltando, se colocarem como escudo a fé, ou seja, a busca espiritual, e não deixarem que essas pessoas os contaminem, com isso essas pessoas não serão fermentadas, contaminadas e estarão protegidas mediante a palavra do Pai. Que o Eterno abençoe a todos, espero que essa mensagem possa ser de grande valia para você. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.